Deixa eu colocar aqui para gravar. Beleza. Sim, ó. Essa aula aqui... Uma coisa, eu nunca gosto de iniciar... Antes, quando eu era aluno, né? Tinha lá, né? Aquela intro inicial, né? Que o professor se apresentava e ele começava a aula. Eu não gosto muito, né? Até porque eu gosto tanto de fazer aula ao vivo por conta que se torna uma coisa mais fluida, né? Se torna uma coisa mais dinâmica, não é verdade? E um dia desse, eu recebi essa semana uma foto de um aluno estudando por uma videoaula. E do nada bateu um pensamento meu. Cara, há 5 anos... Não, há 5 anos já, mais tempo. Há uns 7 anos era eu que estava tirando foto. Era eu que estava tirando foto, assistindo a aulas de professores. E postando no Facebook, e postando no Instagram. Hoje, a coisa inverteu. São vocês que estão tirando fotos das minhas aulas. Estão postando, né? Esse é um ciclo, né? Que me deixa muito feliz de saber das minhas raízes e saber que vocês acompanham esse projeto. Tá bom? Vamos lá, ainda estou aqui em Ritmo de São João. Foi, ó. Ritmo de São João da live de ontem. Está disponível ainda o Arraiado do Edson. Tá bom? Vamos nessa, gente. Vamos nessa. Simulado de gramática. Revisaço de gramática 2 para a banca CPCom. Tá bom? Neste simulado, neste revisaço de gramática, eu separei 10 questões, certo? Com os principais tópicos cobrados nas provas da banca CPCom, tá bom? É uma revisão rápida, direta. O que eu falar que você tem ainda dificuldade, ainda dá um tempo de você revisar lá na plataforma, tá certo? Mas o importante é você não ir para as provas com dúvidas, tá bom? A primeira questão, interessante, que a primeira e a segunda questão são do mesmo tema. Então, se você acertou a questão, por exemplo, 1, você provavelmente vai acertar a questão 2 e vice-versa, certo? Então, olha só, ele cobrou... Eu vou responder primeiro a questão 2, tá bom? Porque ele fala assim, ó, o termo em destaque estabelece uma relação semântica que são as semânticas. Mas vamos para a questão 2. Ó. Ainda sobre o termo em destaque, na questão anterior, pode-se afirmar que ele assume a função de. Ó, ele não colocou função morfológica nem função sintática. Tá bom? Então, muita atenção. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Então, ele está trabalhando aqui o uso do mais. Então, vem rapidinho aqui, gente. Ó, esses caras aqui, mais, menos, bastante, muito, pouco, meio, certo? Meio, alto, baixo. De forma geral, gente, esses caras aqui, eles podem pertencer a um desses dois grupos, grupo A e grupo B. O grupo A é ele ser pertencente à classe gramatical variável. Grupo B é ele ser pertencente à classe gramatical invariável. Para você diferenciar isso, se ele é uma coisa ou outra, aplique o joguinho do liga-liga. Quando ele é variável, ele vai estar ligado a substantivo. Quando ele é variável, ele vai estar ligado a substantivo. Quando ele é variável, certo? Aí ele vai poder ser ou pronome, ou adjetivo, ou numeral. Certo? Esses caras não vão ser artigos. Então, eles vão poder ser isso aqui. Então, se o mais estiver ligado a substantivo, o mais é um pronome indefinido. Meio. Se meio estiver ligado a substantivo, ele vai ser um numeral, indicando metade. Ele será invariável quando ele estiver ligado a verbo, quando ele estiver ligado a adjetivo
e quando ele estiver ligado a ele mesmo, certo? Então, se esses caras estão ligados a verbo, a adjetivo, a advérbio, eles vão ser invariáveis e vão ser chamados de quê? Vão ser chamados de advérbios. Vão ser chamados de advérbios. Então, olha a diferença. Quando eu falo, ó, mais pessoas, é diferente de mais belas. Ó, analisando só esse contextozinho aqui, só para vocês terem ideia aqui, ó. Eu tenho aqui mais e mais. Olha como o contexto é que vai determinar se é uma coisa ou se é outra. Na primeira, o mais está ligado a pessoas. Pessoas é substantivo. Neste caso, o mais aqui ele é um pronome. Na segunda opção, o mais está ligado a belas. Belas é adjetivo. Se belas é adjetivo, o mais é advérbio. Então, não tentem decorar que mais é advérbio, mais é pronome. Vocês têm que entender essa relação aqui, esse jogo do liga-liga. E quando eu vou para a questão, eu tenho isso aqui, ó. A carne mais barata, mais se liga a barata. Barata é adjetivo. Por que barata é adjetivo? Barata é adjetivo do substantivo carne. Então, olha o que nós temos, ó. A carne barata, não é qualquer carne, é a barata. Não é a cara, é a barata. Então, barata é adjetivo de carne. Se barata é adjetivo, o mais, ele é advérbio. E quando o mais é advérbio nessa situação aí, ele está dando uma ideia de intensidade, né? Não é qualquer carne, não é qualquer carne barata. Ela não é só barata, ela é mais barata, ela é muito barata. Então estamos diante aqui de um advérbio de intensidade. Então já dava para marcar tanto a 1 quanto a questão 2 com base na mesma justificativa. Vale salientar, pessoal, que ele trouxe aqui adjunto adnominal. Não é. O que nós temos aqui, que você pode levar para a sua prova, é essa relação chamada de morfossintaxe. É a morfologia, é a sintaxe. O advérbio que nós estamos trabalhando, ele vai desempenhar uma função sintática não de adjunto adnominal, mas sim de adjunto adverbial. Então, outra resposta possível era afirmar que o termo assume a função de, aí ele poderia colocar adjunto adverbial. O que muda é só o quê? É só o enunciado, é só o assunto que ele está relacionando a isso. Então, lembra que advérbio é adjunto adverbial e não adnominal, como ele colocou aí na letra E. Tá bom? Então vamos nessa, né? Questão 1, letra C. Questão 2, letra A. Vamos lá. Questão 3 aqui. A questão 3 é a regência, é uma reescrita com uso de relativos. É uma reescrita com uso de relativos. Vamos entender. Vamos entender aqui dos dois modos que ele pode cobrar, certo? Neste caso, quando você estuda os pronomes relativos, o que é que vocês estudam, gente? Que o que é possível, não é assim? O pronome relativo que pode ser substituído por o qual, pode ser substituído por a qual, pode ser substituído por os quais, pode ser substituído por as quais. Não é assim? É assim que vocês aprendem, né? O que relativo pode ser substituído por o qual, certo? Então, se você fala assim, ó, o escritor que publicou, o escritor que publicou livros, eu posso substituir o que aqui pela forma o qual. Perceba que nessa situação aqui, o que
está sem preposição. Se o que está sem preposição, a sua forma equivalente também estará sem preposição. Vou trocar por o qual. Se fosse a escritora a qual publicou. No entanto, quando você tiver preposição mas que, essa preposição, ela acompanha a forma o qual, a qual, os quais e as quais. O que isso significa, professor? É que se ele estiver preposicionado o que, a sua substituição também será preposicionada. Certo? Eu não posso simplesmente omitir a preposição. Eu não posso simplesmente omitir a preposição, gente. E, por exemplo, aqui, ó, se eu disser assim, ó, o escritor em que confio, eu tenho que observar duas coisas. A quem o que retoma, ele retoma escritor, e a preposição que o acompanha, a preposição é em. Então, aqui vai ficar exatamente essa construção aqui, ó, o em mais o qual. O em, ele permanece. Eu vou trocar o que por o qual. Só que quando eu troco o que por o qual, eu não vou falar o escritor em o qual confio. Eu vou resultar em qual fórmula? O escritor no qual confio. Certo? Então, nós temos que observar exatamente isso. Ó, o em que, anotem aí, ó, o em que você troca por no qual, por na qual, certo? Claro que vai ter nos quais, nas quais, eu estou resumindo. O de que você vai trocar por do qual, por da qual. O a que, muita atenção, porque o a que fica ao qual, se for masculino, o ao qual se for masculino e o a qual com crase. Muita atenção nisso para sua prova. O a que equivalendo a qual. E o por último, o porquê separado sem acento, vou trocar por pelo qual. Vou trocar por pela qual. Então, essas aqui são as mais comuns. Essas são as mais comuns, tá bom? Então, vamos lá para a questão 3, certo? Para a questão 3, certo? Aqui eu já tenho o seguinte, então, aqui eu tenho o que sem preposição, certo? Eu tenho o que sem preposição. Beleza. Olha para o verbo da frente dele. Tiveram registros de violência. Muita atenção, pessoal, porque quando eu for fazer a substituição por o, por a, por os e por as, eu tenho que observar o elemento que o que retoma. Eu vou observar o termo retomado. Então, nessa situação aqui, olha para o verbo tiveram. O que é que tiveram? Registros de violência. A população negra tiveram? Não. A violência policial tiveram? Não. O racismo tiveram? Não. Quem teve registros de violência foram as diversas manifestações. Esse que aqui, ele está relacionado a diversas manifestações. Então, tira da cabeça de que o que sempre retoma o cara que está colado. Não. Então, a forma correta aqui é as quais, que é a única que preenche o segundo espaço. Questão 3, letra A. Professor, mas como é que eu vou saber a quem ele retoma? É só você observar a forma verbal. O que é que tiveram registros de violência? As diversas manifestações. As diversas manifestações tiveram registros de violência. Por isso que ficou as quais, no feminino e no plural, por conta de manifestações.
Professor Edson, mas por que ficou nos quais? Vamos lá. Eu tenho aqui o em que. Esse em que remete a aqueles. Esse em que remete a aqueles. O aqueles é masculino plural. Então, o que eu estou fazendo aqui é a equivalência de em que para no qual, para na qual, para nos quais e para nas quais. Como aqueles é masculino plural, ficou nos quais. Se fosse, por exemplo, a casa em que, eu poderia trazer a forma a casa na qual, certo? Mais uma dica aqui, pessoal. Edson, eu poderia usar o onde aí? Eu poderia usar o onde aí? Sim, eu poderia usar o onde. Por que, Edson? Porque, veja, pelo contexto, esse aqueles está remetendo a países. Ó, apesar de ser o país que mais teve a violência, que mais teve a violência, o Brasil não está entre os países em que a população mais passou por situações violentas nos últimos 2 anos. Então, poderia usar o onde aqui. Não está entre aqueles onde a população mais passou por situações violentas nos últimos 2 anos. Poderia usar o onde, poderia usar o onde, poderia usar o nos quais. Tá bom? Questão 3, letra A. Vamos lá? Então tá aí, ó. Resumo rápido para você lembrar dessas substituições. Mais uma vez, chama a sua atenção para essa equivalência aqui. Tá bom? Edson, cita um exemplo, por favor. Vamos lá. Um exemplo que haja crase. A novela a que assisto. Então é muito simples, gente. Se ele der o a que, retomando uma expressão feminina, a novela a que assisto, a equivalência será a qual? Com crase. Então vocês vão decorar assim. Se ele der a que para substituir por a qual, o a qual será com crase. Certo? O a qual será com crase. Claro, quando remeter à novela. Até porque, se ele remetesse a jogo, aí não ficaria a qual, seria o jogo ao qual assisto. Então, aí é uma questão de quê? É uma questão de reescrita, de substituição. Tá certo? Substituição. 3, letra A é a resposta. Questão 4 aí, A questão 4 vai trazer o seguinte, ó. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A oração em destaque pode ser definida do ponto de vista sintático como? Vamos lá. Aqui ele vai trazer conceitos de período, certo? Pessoal, de forma bem tranquila. Período a início, período a um fim. O período ele é introduzido pela letra maiúscula. O período ele é introduzido por letra maiúscula. O período ele tem um fim, que é a pontuação. Certo? Eu vou ter isso aqui. Então, eu vou ter o início, por letra maiúscula. Isso aqui introduz o período, inicia o período. E eu tenho aqui carne negra no texto, né? Como isso aqui é de um texto. Aqui eu vou ter o ponto final. Beleza. Esse período, ele vai ser simples ou composto. Ele pode ser simples ou composto. Período simples é aquele que tem uma única oração. Oração é verbo.
Se é verbo, é oração. Um verbo, uma oração. Dois verbos, duas orações. Composto é o que tem duas ou mais o quê? Duas ou mais orações. Só lembrando que locução verbal é igual a uma oração. Foi morar. Foi morar é apenas uma oração por conta da locução verbal. Então, sempre que sua prova tiver isso, simples, período composto, olha para os verbos. A carne mais barata do mercado. Isso aqui não tem verbo. Tem verbo apenas aqui. Ou seja, essa sentença, esse período, ele tem apenas um único verbo. Logo, ele tem apenas uma única oração. Então, isso aqui é o quê? É um período simples. É um período simples. É um período simples porque é formado por apenas uma única oração de sentido completo. Tá bom? Uma única oração de sentido completo. Aproveitar este momento aqui e eu quero trabalhar com vocês exatamente esse ponto. Eu quero trabalhar com vocês exatamente esse tópico aqui, ó. Coordenação versus subordinação. Certo? Ok? Olha, pessoal, a coordenação, as orações, elas serão independentes. Coordenação, as orações serão independentes. Subordinação, as orações serão dependentes. Decora só isso. Independente é coordenação, dependente é subordinação. Beleza. A coordenação, ela é dividida em duas categorias. Coordenada chamada de assindética e coordenada sindética. Certo? Nós vamos ter essas duas categorias. As assindéticas é sem conjunção. Sindética é com conjunção. As sindéticas são divididas em cinco categorias: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vocês vão ter que revisar isso para a prova, viu? Porque isso cai. As subordinadas vão ser divididas em três grupos. E aí é onde tem o maior índice de cobrança. Porque existe a subordinada adjetiva, existe a subordinada substantiva e existe a subordinada adverbial. A adjetiva é introduzida por relativos. Então tem que classificar o que, o cujo, o onde. As substantivas são introduzidas por conjunção integrante. Então aqui haverá um confronto das adjetivas com substantivas. Haverá esse confronto, adjetiva com substantiva. Por quê? Porque há um cara aí, o que, ele é comum nas duas, na adjetiva e na substantiva. Então tem que classificar. Nas adverbiais, vai ser introduzida por conjunção adverbial. Então só um resumozinho aí, você vai relembrar esses caras. Orações adjetivas e substantivas são muito exploradas nas provas, tá bom? Vamos lá, questão 4, letra A. Vamos para 5. A 5, bem tranquila mesmo, ó. Segurando esse país no braço, meu irmão, a expressão em destaque é essa função de, neste caso aqui, é um vocativo. O que marca o vocativo é a relação de chamar, é a relação de falar com. Como
como a CPCOM cobra muito imagens, tirinhas, certo? É comum ele cobrar trechos dessas tirinhas. E em tirinhas, em charges, o que há muito são conversações, diálogos. E dentro dos diálogos há o ato de chamar. Então é muito comum. Tá certo? É muito comum. Ok? Ele colocou aí, pessoal, na letra A, complemento nominal. Na prova, quando lembrar de complemento nominal, lembra disso aqui, que o complemento nominal é com preposição. Meu irmão não tem preposição. Então, usa o mínimo de conhecimento para eliminar. Para eliminar. Não, ó, meu irmão não pode ser complemento nominal, porque complemento nominal é com preposição. Ele tem preposição obrigatória. Aproveitando este momento, eu vou colocar aqui as 3 funções sintáticas que sempre são regidas com preposição. É aquela coisa, gente. Se você lembra que o objeto indireto, que o complemento nominal e que o agente da passiva são sempre com preposição, eu já elimino uma alternativa como essa aqui, como a letra A. Eu vou reduzindo as minhas chances. Eu vou reduzindo. Entendeu? Eu vou reduzindo. Beleza? Então, só para deixar claro isso, essas 3 aí são sempre regidas por preposição. Revisa esses caras. Ó, a CPCOM ela é forte, viu? Em sintaxe, ela é forte. Vamos lá. Questão 6. Olha a questão 6 aí. O cara pega uma questão dessa e de cara já se treme. E ela gosta, viu? De questões dessa de concordância. Colocar esses espaçozinhos para você analisar e completar, tá bom? Pessoal, vamos lá. Aqui ele vai cobrar basicamente nessa questão 2 regras. Só que eu vou falar de 3. Eu gosto sempre de arredondar para mais, tá certo? Porque você merece. Vamos lá. Muita atenção nesse joguinho aqui, ó, de haver igual a existir, a ocorrer e a acontecer. Muita atenção aqui. Por quê, Edson? Se a questão te der o verbo haver, o que é que você faz? Você iguala, você substitui. Se o haver estiver nessa equivalência, ou trazendo uma ideia de tempo passado, o verbo haver, ele é impessoal. Significa que ele vai ficar no singular. Então, uma coisa é ele dando a forma haver. Por exemplo, havia países. Por que eu usei o havia no singular e países, mesmo países estando no plural? Porque aqui eu vou e uso o processo de igualdade. O haver é igual a existir. No entanto, quando você for responder com o verbo existir, com o verbo existir, com o verbo ocorrer e com o verbo acontecer, você vai lembrar que eles são pessoais, que eles flexionam com quem? Com o sujeito. Então, se na sua prova ele der existir, ocorrer e acontecer, o que você vai fazer é simplesmente perguntar o que é que existe, o que é que acontece, o que é que ocorre, e aí você mata a questão.
o que é que existem? Países. Países, sujeito. Então, eu vou ter que lembrar dessa situação aqui. Então, é o primeiro ponto, que é o que ele cobrou. Ele está usando a forma existir. Existir tem sujeito. O que é que existem? O sujeito de existir é muitas consequências. Então, nessa situação, eu uso o verbo no plural. Existem. Existem muitas consequências. Existem. Elimina C, elimina D. Beleza? Eu vou eliminando. Se ele usasse a forma V, se fosse a forma V, o verbo haver ficaria há. Há muitas consequências. Seria assim. Há muitas consequências. Seria essa a forma correta. O próximo item, pessoal, que eu quero mostrar para vocês é quando o verbo acompanha se, ó. Ó, se e se. No restante, todas têm se. E aí vem para essa informação aqui. Se ele der o se na sua prova, provavelmente ele vai dar o se como um pronome a passiva do. O que é que você vai fazer? Você vai pegar o verbo que vem acompanhado do se. Edson, o se pode vir antes? Pode. Pode. Se é antes ou depois, cabe a colocação pronominal, mas não importa. Se tem se, você vai perguntar o que, você vai perguntar quem, e a resposta será o sujeito da oração. Repita comigo. Verbo mais se, perguntou o que ou quem é o verbo, a resposta é o sujeito da oração. E se esse cara é o sujeito, eu vou fazer concordância com ele. Eu vou fazer o quê? Concordância com ele. Então, ó, via-se as aulas. Será que essa forma está correta? Via-se as aulas? Tem se aqui. Eu vou perguntar. Via-se o quê? As aulas. As aulas é o quê? Sujeito. Se aulas está no plural, não é via no singular, e sim viam-se as aulas. Eu vou ter isso aqui, gente. Certo? Eu vou ter isso aqui. Agora, é claro, pessoal, que se eu usasse no singular, aluga-se casa. Casa está no singular, então aluga no singular. Não pense que pronome passiva do verbo sempre é no plural. Depende do sujeito. E o que é que você tem aqui em comum, gente? Em todos eles, eu consigo perguntar o quê? Ó, eu vou destacar o sujeito em verde. Ó, não se adota ou adotam políticas públicas. Você vai perguntar assim, ó, não se adota o quê? Políticas públicas. Políticas públicas é o sujeito, certo? Soterra-se ou soterram-se. Soterra-se o quê? A transparência. A transparência é o sujeito. Certo? Reforça. Reforça-se o quê? O clientelismo. O clientelismo é o sujeito de reforça. Destroem. Destroem o quê? Os valores éticos, morais e financeiros. Então, pessoal, com essa ideia aqui de perguntar o verbo, fica fácil. Ó, não se adota o quê? Políticas públicas. Políticas públicas é o sujeito. Então, o adotam vai para o plural. Não se adotam. Aí eu elimino já a questão e marco a alternativa correta. Ó. Adotam. Aí aqui eu tenho,
soterra-se a transparência. Soterra-se o quê? A transparência. A transparência é o sujeito, está no singular. Então vai ficar no singular, né? Ó, soterra-se no singular. No plural tá errado. Aí eu tenho reforça-se. Reforça-se o quê? O clientelismo. O clientelismo é o sujeito, está no singular. Então o reforça vai para o singular. Reforça-se. Todos estão. E aí destrói. Destroem o quê? Os valores. O núcleo valores está no plural. Então vai ficar destroem-se. Pessoal, quando eu peguei essa questão, eu preparei essa aula hoje de manhã. Quando eu peguei essa questão, eu disse é uma questão que se o cara lembra da regrinha, do método, do pronome passivador, ele acerta essas questões sorrindo. É você pegar essa questão na hora da prova e você vai sorrir. Porque você sabe que é mais uma questão que você vai acertar. No dia do concurso do IF que eu passei, cada questão que eu vi que eu estava acertando era mais uma motivação, era mais um gatilho na hora da prova. Pode ter certeza. Então a resposta da 6 é a letra E. Tá bom? Muito boa essa questão. Muito boa. Vamos lá. Questão 7. A questão 7 diz assim: nos trechos acima, as orações em destaque têm valor. As orações em destaque têm valor explicativo. Pessoal, existem duas orações. Existem duas orações que possuem valor explicativo. A oração subordinada adjetiva explicativa e a oração coordenada explicativa. São essas duas aí que têm valor explicativo. As orações em destaque têm valor explicativo. O que é que introduz uma oração adjetiva? Pronome relativo. O que é que marca a oração adjetiva explicativa? Com pontuação. Edson, oração coordenada explicativa. Você tem o porquê, você tem o pois, você tem o porquanto, você tem o que também pode ser introduzir uma oração coordenada explicativa. Neste caso, quando o que for explicativo, conjunção coordenada explicativa, ele vai se equivaler a pois. Ele vai se equivaler a pois. Então, gente, essa questão aqui, todos, o que é relativo? É pronome relativo. É pronome relativo. É pronome relativo e é pronome relativo. Para ser oração adjetiva explicativa tem que ser com pontuação. Então aqui, ó, o item 3 eu elimino. Não há pontuação aqui. O item 4 eu elimino. Não tem pontuação aqui. Tem pontuação no 1 e no 2. Que é a resposta da nossa questão 7. Certo? Mas vamos ver um pouquinho a mais aqui. Só para deixar claro essa ideia aqui. Tá bom? Para você não esquecer. Então, ó, os pronomes relativos, eles dão início à oração subordinada. Cuidado, não é coordenada, é subordinada adjetiva. Certo? Quais são esses
Cuidado para você não se limitar apenas o quê? O qual, a qual, quem, cujo, o onde. Eu tenho certeza que quando eu vou falando, eu sei que alguns de vocês já vão falando antes de mim, não é? Quem é que faz isso, gente? Quando já vou... Porque é aquela coisa, português é repetição. Não há uma fórmula mágica para você aprender português. Eu aprendi português na repetição. E toda vida que eu venho aqui, reviso isso, automaticamente você já vai trazendo essas informações na sua cabeça. Não é só o que introduz a oração adjetiva, tem o cujo, tem o quem, tem o onde, tem a forma o qual, tem a forma a qual. Tá certo? Então eu vou ter esses caras aí. Eu vou ter eles. A oração adjetiva, dividida em duas categorias. Oração adjetiva explicativa, que é o que ele cobrou, e a restritiva. Então, se não é uma, é outra. A diferença básica é que explicativa é com a presença de pontuação, a restritiva é sem a presença de pontuação. A explicativa, a palavra-chave é todos. A restritiva, a palavra-chave é só. A palavra-chave é somente. A palavra-chave é apenas. Professor, isso já foi cobrado na CPCOM? Já. Ela já cobrou essas palavras-chave. Explicativa todos, restritiva apenas, restritiva somente, restritiva só. Lembra dessas relações aí. Então, as duas primeiras têm vírgula, vale travessão e vale parêntese. Certo? O 1 e o 2 tem pontuação, o 3 e 4 não tem. Então, o 1 e o 2 é adjetiva explicativa, o 3 e o 4 é adjetiva restritiva. Tá certo? Então, a 7, letra C. Vamos lá, vamos para 8. Eu tenho certeza que a 8... Olha a importância de eu ter feito esse slide aqui. Porque muitos de vocês iriam falar assim, apenas o quê? Apenas o que introduz oração adjetiva. Não, o onde também. Olha, gente, aqui, ó. Onde? Sistemas como o da Holanda, onde o servidor pode ser demitido em caso de performance abaixo do esperado. Edson, o que é o onde aí? Neste exemplo, ele é um pronome relativo que remete à Holanda, que é um lugar. Abrindo um parêntese, sempre o onde ele é relacionado a lugar, jamais a tempo. Onde é lugar? Onde é lugar? Ele é um pronome relativo como qualquer outro. Se ele é um pronome relativo, ele introduz uma oração adjetiva. Como a presença desta vírgula, eu tenho uma oração adjetiva explicativa. Eu tenho isso. Então não é restritiva, não é oração adverbial de lugar, é uma oração adjetiva explicativa. Aí aqui eu já mato, porque aqui diz oração adjetiva explicativa. Edson, mas não há vírgula? Mas a vírgula, gente, a vírgula que vale é antes. A vírgula, para ser explicativa, é antes do que. Aqui a vírgula não está antes do que, ela está antes de país, já é uma outra coisa. Então a oração aqui, que pune afastamentos médicos frequentes, esse que também é um pronome relativo, ele remete a país, o país pune, ele introduz uma oração adjetiva restritiva e não explicativa. Para ser explicativa,
a vírgula tem que vir entre país, entre o quê? Certo, Edson. Beleza. Mas então quer dizer que isso é um aposto? Cuidado. Essa sentença aqui tem uma sentença dentro da outra. Por exemplo, ou o da Inglaterra. A Inglaterra é o país que pune afastamentos médicos frequentes. Isso aqui, isso tudo aqui é um aposto, certo? E eu vou deixar cá em vida. Isso aqui é um aposto. Edson, e para que serve o aposto? O aposto serve para explicar um termo anterior. Isso é um aposto. Então, uma coisa é o que está em verde, país que pune afastamentos médicos frequentes. Isso é um aposto. Outra coisa é o que está em laranja, que é o que pune afastamentos médicos frequentes. Certo? Que pune. Então, respectivamente, nós vamos ter isso aqui. Oração adjetiva explicativa e aposto. Edson, qual a diferença de aposto para oração adjetiva explicativa? Primeiro, a oração adjetiva tem verbo. Segundo, a oração adjetiva é introduzida por pronome relativo. Esse termo aí, gente, ele não está sendo introduzido por pronome relativo, ele está sendo introduzido por país. Seria oração adjetiva explicativa se não tivesse país. Se tivesse assim, ou da Inglaterra, vírgula, que pune afastamentos médicos frequentes. Se fosse assim, aí a resposta era C. Porque é introduzido por pronome relativo e tem a pontuação. Então, atenção a isso. Vamos então usar um exemplo aqui para diferenciar? Vamos usar um exemplo. O professor... Espera aí. Vamos usar assim, Edson, vírgula. O professor que arrasta a aprovação. Edson, o professor que arrasta a aprovação. Frase 1. Frase 2. Edson, vírgula, que arrasta a aprovação. Aqui, pessoal, eu já tenho o seguinte. Em ambos os casos, há uma explicação em relação a Edson. Há uma explicação. Esse primeiro aqui, isso tudo aqui é um aposto. É um aposto explicativo esclarecendo quem é Edson, trazendo um atributo de Edson. No segundo, é introduzido por um pronome relativo. Então, como isso é um pronome relativo, eu tenho uma oração adjetiva. Como a presença da pontuação é uma oração adjetiva explicativa. Então, o que vai determinar se é aposto ou se é oração adjetiva é o que está introduzindo o termo. Agora, aqui, esse que, ele também é um pronome relativo. Retoma professor. Só que aqui, no caso, é uma oração adjetiva restritiva. Porque não há a pontuação entre professor e entre o relativo que. Então, aí, a 8, letra D, é a correta. Certo? Espero que vocês tenham entendido. Revisa novamente. Temos a 9 e a 10. Vamos lá. Vamos para a 9. A 9. Aqui, eu já tenho aqui, oração adjetiva restritiva, adjetiva explicativa. De forma geral, sem ler muito, gente, eu já elimino a explicativa, porque não há vírgula aqui,
eu já eliminaria. Não a vírgula. Já eliminaria. Certo? Eu já eliminaria a A também. Por quê? Deixa eu fazer assim para não ficar tão ruim. Ó, quando cai o que na sua prova, você logo tem que classificar se ele é um pronome relativo ou se ele é uma conjunção integrante. Se ele é relativo, você já sabe. Oração adjetiva. Se ele é conjunção integrante, oração substantiva. Nesse caso aí, este que ele é uma conjunção integrante. Vamos lembrar? A conjunção integrante vem ligado a verbo e você consegue trocar pelo isso. É assim, ó. Estima-se que, estima-se isso. Então, como esse que ele é uma conjunção integrante, eu elimino a A e elimino a D. Certo? Aí fica em dúvida entre a B, a C e a E. Certo? Ok. Aqui, pessoal, você vai aplicar o uso do se. Estima-se. Você vai aplicar o uso do se. Que uso do se é esse? É exatamente o que passamos aqui, ó. Ó, verbo mais se. Pergunte o que ou quem, a resposta é o sujeito da oração. Verbo mais se. Vou perguntar o que, vou perguntar quem, a resposta é o sujeito da oração. Viam-se as aulas, viam-se o quê? As aulas. Aluga-se casa, aluga-se o quê? Casa. Então aqui, pessoal, estima-se. Vocês vão aplicar isso aqui, ó. Ó, se o verbo estiver acompanhado do se, você vai perguntar o quê? E a resposta for a oração introduzida pelo quê? Pela conjunção integrante. Essa oração é uma oração subordinada substantiva subjetiva. Como assim, Edson? Se tiver o se, afirmou-se que comunicou-se que alertou-se que. Se tem o se, você vai perguntar o que? Afirmou-se o que? Vou colocar um exemplo aqui para ficar claro. Peraí, deixa eu colocar assim, ó. Só para deixar claro aqui um exemplo, o mesmo exemplo para todos. Ó, deixa eu colocar assim. Afirmou-se que o diesel vai subir. Pronto. Ó, olha só. Afirmou-se o quê? Ó? Afirmou-se o quê? Que o diesel vai subir. Comunicou-se o quê? Que o diesel vai subir. Alertou-se o quê? Que o diesel vai subir. Então a resposta é: quando vem acompanhado de si, é uma oração subordinada, substantiva, subjetiva e não tem para onde correr. Certo? Não tem para onde correr. É o que aconteceu aqui. Estima-se que. Aí eu vou e pergunto. Estima-se que. Estima-se o quê? Que essas três modalidades convergirão. Então, desculpa. Então aqui eu tenho oração subordinada substantiva, subjetiva. A subjetiva é a oração subjetiva que tem função de sujeito. É a oração substantiva que tem função de sujeito. Para deixar mais preciso ainda, peraí. Cadê?
eu quero revisar com vocês outra oração que também é muito cobrada, que é a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Essa oração ela é muito comum nas provas da CPCOM, tá bom? A objetiva direta, você vai fazer este passo a passo aqui, ó. Primeiro, sujeito. Segundo, vou perguntar o quê? Vou perguntar quem? A resposta será a oração introduzida pelo que e se. Então, nós vamos ter aqui o processo. Primeiro passo é encontrar o sujeito. Segundo passo é perguntar o que ou quem. A resposta será a oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Nós vamos ter isso aqui. Nós vamos ter isso. Certo? Nós vamos ter isso. Então, ó, ele me falou que o preço vai subir. Ó, ele me falou que o preço vai subir. Ó, esse aqui é uma conjunção integrante. Ele me falou isso. Então, já sei que aí eu tenho uma oração substantiva. E aí, para eu enquadrar como objetiva direta, eu vou analisar quem é que me falou. Ele. Então, já achei o sujeito aí, ó. Ele me falou. Ele me falou. Ele me falou o quê? Que o preço vai subir. Então, aqui vai ser substantiva, ó. Objetiva direta. Isso é padrão. Isso é um padrão que repete-se nas provas da banca CPCOM e nas outras bancas também, que vocês vão aplicar e vocês vão conseguir acertar de maneira bem tranquila. Tá bom? Então, questão 9, letra C. Edson, então se ele tirasse o se, mudaria? Mudaria. Mudaria, gente. Se ele tirasse o se, mudaria. Com o se é uma coisa. Se ele falasse, ó, estima que, você aplica subjetivo, ó. Ele é o sujeito, ó. Ele é o sujeito. Quem é que estima? Ele. Quem é que estima? Ele. Ele estima. Ele estima o quê? A resposta é a oração. Oração substantiva, objetiva, direta. Tá certo? Então é isso. Questão 9, letra C. E a última diz assim: dentre as versões propostas abaixo, indique a que contraria o que é afirmado no texto. O que contraria o que é afirmado no texto. Aqui diz assim, ó: com o mundo olhando cada vez mais atentamente para as emissões e para ferramentas de contenção delas, o Brasil, mesmo não sendo um dos países emissores, ó, mesmo não sendo um dos países emissores, mesmo, ó, o mesmo e o ainda, geralmente eles expressam concessão. O que é concessão? Concessão é oposição. Concessão é oposição. Tá certo? Já eu falo sobre isso. Eu vou revisar pelo menos as adversativas e as concessivas. Mas atenção, gente. Por quê? Veja que ele quer indica que contraria o que é afirmado no texto. Perceba que aqui ele diz, ó, o Brasil não é um dos grandes países emissores. 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 E aí na E, ele fala, por ser um dos grandes países emissores. Por ser errado. Isso contraria o texto, porque o texto está dizendo que
ele não é um dos grandes países emissores. Então, na A, na B e na D, na A, B, C, D, ele nega. Ele tem o mesmo pensamento de o Brasil não ser um dos grandes países emissores. Na E, contraria o que se afirma no texto por trazer uma afirmativa oposta, dizendo que o Brasil é, por ele ser um dos grandes países emissores. Ele não é um dos grandes países emissores, de acordo com o texto. Tá certo? Só que aí, quando eu olho para as conjunções, eu tenho por mais que é concessão, apesar de é concessão, ainda que é concessão, enquanto remete a uma ideia temporal. Só que a cobrança da 10 não está muito ligada em si à substituição de uma conjunção por outra, certo? Não é essa a proposta da 10. A 10 é uma questão de reescrita em que prevaleceu a você ler o texto, identificar a questão da negativa, não, e observar que na última alternativa ele está falando algo oposto, que é por ser um dos grandes países emissores. Aproveitar este momento, este grande momento, estamos chegando ao final, certo? Eu queria lembrar vocês das coordenadas adversativas e das subordinadas concessivas. Facilmente estará na prova de vocês esses caras aqui. Eles em si indicam eles têm a mesma lógica, que é trazer uma oposição ao texto. Então aí vai ficar um quadrinho. Se você for de táxi para a prova, certo? For na caravana, tira o print, relembra isso aí antes da prova, porque se cair, você tem que acertar. Que é o quê? A conjunção padrão da adversativa é o mais, a conjunção padrão da concessiva é embora. Aí eu tenho o mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto. Colocando aqui as principais. O embora, eu tenho o ainda que, o mesmo que, o apesar de, o se bem que, o conquanto, certo? O conquanto, o por mais que. Tá bom? Decore esses caras e uma ótima prova a todos vocês. Beleza!